Aloha, estamos aqui na gravação de mais um episódio do Aloha Podcast. É um dia muito especial porque a gente está inaugurando um cenário novo, né? Olha só que visual, né? E hoje os convidados são pessoas assim ilustres, pessoas que fazem muito pelo surf, pessoas muito especiais. E um deles é Guilherminho, do Arpoador Surf Club, um cara que faz muito pelo esporte aqui no Rio de Janeiro, incentiva a nova geração. Ele é um cara que estuda as ondas, trabalhou 11 anos no Surfline, fazendo a apresentação das condições do mar. E o Edu Miranda, gente da melhor qualidade aqui, um cara empresário, trabalha no mercado de energia livre, né? Então, e aí, Guilherminho, bom ter você aqui. Como é que tá? Prazer, Rico, Edu. Queria passar um pouquinho aí do Arpoador Surf Club, essa história que a gente vem construindo há mais de 20 anos, que hoje tem essa parceria forte com a Tira Energia, com o Edu. E satisfação estar aqui com você, que construiu a história do surf carioca e brasileiro. É uma honra estar aqui com você. Edu, eu que te agradeço muito. O Guilherminho já conheço há muitos anos, né? Você é uma excelente amizade nova, mas profunda, né? O que eu queria falar dele, o que eu gostei da TIR, que é assim, que está patrocinando o Aloha Podcast, eu tenho muita gratidão. Mas, além do vínculo comercial, profissional, que a gente tem que dar um grande retorno para ela, é que ele gosta da cultura do Rio de Janeiro, patrocina o esporte do Rio, as lutas, o jiu-jitsu, festival de música. Então, ele se orgulha de ser carioca como nós se orgulhamos de ser carioca. E é difícil da gente se encontrar um empresário com essa missão, né? Dá a sua palavra aí, Edu. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui com duas pessoas que eu acho que, acima de tudo, admiro. Tenho um respeito absoluto pela carreira de vocês, pela pessoa que vocês são. Então, me sinto aqui um absoluto privilegiado de poder compartilhar essa mesa e esse bate-papo com vocês. Como carioca, eu acho que não dá para separar a história e a vida do carioca do surf e dos esportes em geral. Você bem mencionou as lutas marciais, o skate e a nossa cultura, o carnaval, enfim. E a gente, como empresário, sempre pensa em como pousar o que a gente acredita com a nossa marca e com a nossa empreitada. A gente encontrou no surf uma maneira de fazer isso. Então, obrigado. Vamos ver se a gente consegue contar um pouco mais de como é que a gente parou aqui no Arpoador com o Guilherme e no Aloha Podcast. Pô, muito bom, né? Então, antes de começar a nossa entrevista, que vai ser muito rica, né? A gente tem muitas histórias do Arpoador, que é o berço surf brasileiro, falar da importância da energia livre de mercado, as opções que tem, né? Queria agradecer ao Sense, que é a água sanitária líder no mercado brasileiro, né? A Que Boa, gente boa só usa Que Boa, né? E também tem um Sense para a galera que faz jiu-jitsu, triatlo, né? É um amaciante que você lava a roupa e fica aquele cheirinho gostoso, bacana. Aquela camisa de lycra também que fica no carro um tempão, aí lava com Sense, aí fica bacana, né? Também tem a TIR, Mercado Livre de Energia, né? A gente vai poder explicar. Para mim é uma novidade. A gente que é mais velho, né? É sempre bom estar aprendendo coisas novas. No caso da TIR, que é uma energia limpa, então isso é muito bom. Queria dar um presentinho aqui para vocês da Cia Duarte, um Aloha, um mini Aloha aqui para você, aqui, Guilherminho, tá bem? Para você aqui. Valeu, também. Rico, uma obrigado. Troca boa de energia. A gente, quando acabar aqui, a gente vai degustar o gourmet, que é uma culinária maravilhosa. Todo mundo lá é surfista também. A gente tem uma sala especial aqui que a gente... A primeira entrevista a gente degustou aqui no final, mas comendo e falando não deu certo. A gente pegou muita gente mastigando de boca aberta, não dá certo não, né? Não, legal que aqui é descontraído, né? E a gente aprendeu, e aqui o nosso estúdio tem uma sala especial que a gente sai daqui, vê a gravação e degusta, curte, bate um papo, né? E se aprofunda mais, né? E também ia falar para vocês uma novidade aqui, o Açaí Rico agora nas 45 lojas do Zona Sul. A venda está muito boa, todo mundo consumindo. Esse mês, segundo mês, já dobrou as vendas. Então, não esqueça, drope essa onda aí, tá bem? Açaí Rico, muito bom. Aí, estou devendo uma caixinha para vocês dois. Gosta de açaí? Pô, lógico. Gosta de açaí? Muito, muito. E do gourmet? Bastante também. Então é isso aí. Vamos lá, Guilherme.
como é que você começou a surfar? Comecei a surfar lá no Arpoador, com meu primo mais velho, eu já pegava onda. E eu lembro tava começando a andar de skate. Skate era mais acessível, tinha amigos na escola que andavam. E aquela cultura do skate vai levando ao surf também, né? Você começa a gostar do esporte mais radical. Só que ninguém na minha escola pegava onda. Ah, é? Não. Nenhum amigo meu pegava onda. Só que o meu primo mais velho morava do mesmo prédio e ele surfava. E eu comecei a ir com ele pra praia e aí peguei a prancha dele um dia e fui surfar no Arpoadorinho ali, pegar a espuma. Porque naquela época você não podia chegar nem perto do pico, né? Pra aprender. Você tinha que ficar bem afastado. Então eu fui surfar no Arpoadorinho, pegar a espuma. E ali é buraco, é ruim para aprender, né? Ficava 1 segundo em pé, achava que tinha ficado 1 minuto. Aí eu lembro da minha primeira onda que eu peguei, ela reformou e eu desci uma onda de verdade. Essa onda eu nunca mais esqueci. Ali me fisgou e aí foi pro resto da vida. O Edu, é legal que ele é o CEO lá da TIR, mas também pega onda, tem surfista de alma, né? Já li aqui o roteiro que foi preparado aqui, né? Viajou pelo Brasil, Mentawai, Havaí, vários lugares no mundo inteiro, né? Fala um pouco sobre a TIR, né? E que é uma coisa muito legal, né, cara? Eu queria que você explicasse como é que funciona essa compra de energia limpa e passa para a casa do consumidor. Legal. Antes de responder a tua pergunta, queria falar uma coisa que eu falei para você quando a gente se conheceu pela primeira vez, que é quem começou a surfar na década de 90 do Rio conheceu você antes de você conhecer a gente. Então, acho que não teve ninguém como eu que não tenha ligado para o Rico Disc Surf para saber as condições do mar. Boas memórias. Então, você é uma pessoa que está presente na minha vida desde quando eu comecei a surfar. Te agradecer por ter colocado o surf na vida de todo mundo. Pelo menos o carioca tem no Rico o espelho do que é o surfista e do que é o amor pelo esporte. Então, 910, 1010, Rico Disc Surf. Muito obrigado. Eu brinco com meus amigos, é o seguinte, quando o Rico falava vale a remada ou vale a forçação de barra, a gente ia e tava bom. Tava sempre bom, então o Rico sabia bem sobre as previsões. A gente tinha um surfista em cada praia para poder ver. Rico, como é que você está em todas as praias? Não dá, né? Lógico. Então eu tinha um cara em cada praia, né? E ele passava e é raro o dia tá clássico, que nem se organiza lá o Arpoador Surf Classic, né? Um dia, né? Mas normalmente tem aquela onda boa, né? Mas quem viaja tem um conceito de onda internacional, não pode, tá clássico, clássico é diferente. Vale a brincadeira, rola a forçação de barra, quando tá mais para ruim é forçação de barra, quando tá bom, vale a brincadeira, e quando tava bom, a gente classificava e era verdadeiro, né? E o que é interessante do Disc Surf, na época, muitas mães ou pais me encontravam na rua. Você que é o Rico? É o Rico? Pô, meu filho, eu ligo o dia inteiro para você. Mas falava numa boa, né? Porque era uma maneira... O cara que morava na Tijuca, morava longe da praia, era uma coisa, assim, importante. Aí hoje tem as redes sociais, né? Então mudou, né? E é câmeras. Legal. E o que é legal é que na vida, né? Assim como um pequeno empresário que escolheu o surf para viver, que hoje em dia... o surf traz muitas oportunidades de negócio, é um mercado enorme, né? Que a gente vai falar sobre isso daí, né? Mas eu acreditei antes de todo mundo, toda a geração anterior à minha, que eram pessoas de poder aquisitivo, foram acabando trabalhando com o pai, grandes empresários em grandes empresas. Graças a Deus, né? A galera do surf antigamente tinha um poder aquisitivo, a grande maioria tinha um poder aquisitivo legal, né? Então, eles acabavam indo trabalhar com o pai. E eu fui a primeira geração que resolveu fazer direito. Você é advogado também, né? Estudei o seu currículo, né? Eu fiz direito também, mas quando eu fui a Havaí pela primeira vez, cara, that's it, não vou ser... Meu pai era advogado, meu tio juiz, meu tio era presidente da Caixa Econômica. Quando eu falei que eu não ia estudar direito, eu fiz até o ser... meu irmão, o bicho pegou, mas... o recado que eu queria deixar aqui para todos, se você quer ser um cantor, um engenheiro, vender energia, um artista, corra atrás dos seus sonhos. Não vai ser moleza, não. Se dedica, abre seu coração, estude. Bote amor no que você está fazendo, faça bem feito, que um dia você vai vencer. E não vai ser rápido, demora. Não é isso? E dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, né?
Nós mesmos que temos uma vida atribulada por conta da empresa, a gente consegue sempre separar um espacinho do tempo para surfar, para fazer um hobby que a gente gosta. Claro que nós não seremos profissionais do surf, mas sempre dá para arrumar um espacinho. E, Rico, voltando à sua pergunta do Mercado Livre, o Mercado Livre é um ambiente regulatório novo no Brasil. É um lugar onde você pode escolher o fornecedor da sua energia. Que legal, né, cara? Parece esquisito, parece diferente. A primeira pergunta que a gente recebe quando a gente fala disso é: mas você vai me desligar da distribuidora de energia? Você vai Não. passar o seu fio aqui? Não. A concessionária de energia, ela sempre vai estar lá para entregar a energia para você. O fornecedor de energia, Que exemplo pode da mudar. TIR, é que pode mudar. Ele oferece produtos, oferece energia renovável, oferece um modelo de contrato que é aderente ao seu perfil de consumo. Então, por exemplo, uma empresa que tem consumo mais noturno, os produtos que ela pode comprar de energia elétrica são adequáveis ao perfil dela. Possivelmente até mais barato, né? A maioria das vezes, muito mais barato do que no mercado que a gente chama de mercado cativo, que é o mercado antigo verticalizado. E uma coisa que eu fiz um cursinho lá na TIR, né, para aprender, o importante é porque você, quando paga a conta, me corrija se eu estou errado, Claro. paga a sua conta da Light, que sei lá, a grande maioria é aqui no Rio de Janeiro Na pela cidade do Rio de Light, Janeiro. você paga impostos, também tem gente que não, por alguma razão, não importa, não paga as contas, quem acaba pagando é o consumidor, está correta essa Isso. informação, né? Então, em alguns casos, você chega a bater 30%, 40% se for de alta tensão. Estou errado? O Mercado Livre, a principal característica e motivo do preço ser mais barato é a competição. No ambiente livre, há competição de empresas como a TIR para ganhar o rico como cliente. Eu até mudei, né? Você sabe disso, Sim, né? sei o quiosque do O Rico. quiosque Rico e lá em casa. Já mudou. Então, a competição causa a modicidade tarifária. A Quanto mais concorrência, gente né? concorrendo para te oferecer um produto mais barato, mais o consumidor final ganha. Essa é a tese. E as empresas vão brigar pelos diferenciais. A TIR é uma empresa de tecnologia. Então, nosso grande diferencial é a experiência que o cliente tem quando ele contrata a TIR. A gente tem um medidor digital próprio, todos os clientes da TIR conseguem acompanhar o consumo em tempo real. Eu tenho feito uma brincadeira que surpreende muito as pessoas, que é assim: quanto foi a sua conta de luz ontem, no dia de ontem? As pessoas não entendem essa pergunta e não sabem como isso é possível. Você Com a medição essa digital, leitura. a gente consegue informar o consumo em tempo real. Então, você consegue traçar planejamentos lá em casa. Quando a gente sai de casa, quando a família viaja, o consumo é muito baixo. Quando a família está em casa em um dia de verão do Rio de Janeiro, o consumo é muito alto. O que a gente pode fazer nesse meio termo para economizar energia? Porque a tecnologia ela não se presta apenas à tarifa mais barata, mas sim à eficiência energética. Então, a gente consegue saber que está na hora de trocar o ar-condicionado para um ar-condicionado mais eficiente, a geladeira para uma geladeira mais eficiente. E essa realidade está chegando para todos os brasileiros nos próximos 3 anos. Hoje ela só está disponível para indústrias e pequenos e médias empresas. Essa semana foi aprovada uma medida provisória no Congresso que abre o Mercado Livre para todos os brasileiros ao longo dos próximos 3 anos. Então, que legal. muito em breve, todo mundo vai poder contratar a TIR na sua própria casa. E o que é interessante, toda essa energia é limpa, né? Porque nós surfistas, galera aí do surf, parabéns, todos nós queremos ver as praias limpas, os oceanos limpos e preservar o meio ambiente. Isso daí é uma coisa do surf, não é meu, teu, é de todo mundo. Nós somos os guardiões, então a gente tem essa cultura. E o fato da TIR vender energia limpa faz total diferença, não é, Guilherme? Como você vê isso? Total. Primeiro que é fundamental você saber acompanhar o seu consumo, né? O que o Eduardo está falando é não só você ter a opção de comprar uma energia mais barata, né? Porque acabando o monopólio, a concorrência vai levar a opção de você ter uma energia mais barata. Mas você entender como é que você gasta e você se educar através dessa tecnologia que ele está falando. Então, eu acho excelente para todo mundo. É muito importante para a gente ter um patrocínio que a gente se orgulhe, né? Não só porque ele está pagando
o campeonato, mas porque é uma coisa que a gente realmente veste a camisa. E falando do campeonato, eu quando fui lá no Arpoador, né, para mim eu comecei a surfar a galera aí em 64 com prancha de madeira, faz tempo, hein? E eu, cara, para eu comprar minha madeirite contra minha família não queria que eu fosse surfista, não ajudava, né? Eu vendia tampa de leite, chumbo das construções de Ipanema e Leblon e jornal e garrafa por garrafeiro. Aí comprei a madeirite com meu próprio dinheiro, né, cara? Caramba. Hoje em dia... Não, lutar, né? Né, eu me lembro que morava no Leblon, eu fazia uma banquinha de jornal com as revistas, sentava na calçada e vendia para os caras. Eu gostava de comprar fogos e... eu já era empreendedor, né? Adorava comprar as cabeças de negro e soltar nos vizinhos. Não, que antigamente, com o mundo, como é que se fala? Era diferente. Hoje em dia, você solta a cabeça de negro, você pode ser até enquadrado de terrorista. Não, verdade, cara, entendeu? Mas antigamente era outra postura, a sociedade era mais flexível, né? Então, assim, eu me orgulho muito de ter lutado pelos meus objetivos, né? E ter passado pelo início. Eu ia do arpoador do Leblon, que eu morava, até o arpoador com a prancha na cabeça. Meu irmão, aí pegava onda o dia inteiro e voltava, né? Cara, você tem que ter muita força de voltar depois. Mudou muito, né? E me alimentava muito mal, porque não tinha nada lá nessa época, era só o baixinho, tu não conheceu o baixinho, não, né? Era uma carrocinha de pipoca que vendia paçoca, baile, meu irmão, então você surfava o dia inteiro, péssima alimentação, né? Por isso você tá magro até hoje. Até hoje. Faltou tanta comida naquela... Mas o fato é que na época do Pier, que o Pier era ali na Teixeira de Melo, abriu a primeira loja de sucos do Brasil. Então, a gente se tocou que a boa alimentação era através das frutas, de bons sucos, comidas boas. Então, o próprio surf me ensinou isso, né? Então, a gente deixou de se alimentar Hoje a gente, não sou nutricionista, mas a gente sabe que frutas, legumes, quanto mais colorido o prato, mais vegetais, né? Não comer muita carne. Eu como de tudo, mas, né? E continuo magrinho porque eu exercito todo dia, né? E tem outro cara que também é Guilherme, que trouxe as primeiras comidas naturais aqui para o Rio, sabia? O Guilhermão, você é o Guilherminho. Verdade, era o Guilhermão. Era um cara grandão, tinha um jipe, né? Que pouca gente... quem tinha jipe no Rio eram 4 caras, né? Era o Tito Rosenberg, que é o nosso amigo, né? O Guilherminho, o Ricardo Faquir, né? Então era uma galera... Faquir, Faquir, né? Porque ele esse é mais magro ainda que você. Tinha muita história. Não pode nem contar todas aí. Fala alguma história diferente do arpoador aí, quando você começou. Pô, diferente, tem tanta coisa, né? Agora, eu comecei em 1990, né? Foi o ano que teve aquela história dos pescadores. Essa foi bem diferente. Essa foi bem diferente, que teve uma briga entre os surfistas da época com um cara que era do morro e era pai de uma menina que era filha do chefe do tráfico lá do morro. E aí o cara acabou vindo a falecer. E aí... Ele escorregou na pedra, foi isso? Ele foi empurrado, caiu, bateu com a cabeça na pedra e depois veio a falecer. E aí o pessoal do morro jurou, todos os surfistas lá, iam se vingar. E eu estava começando a surfar. Então o arpoador, para minha geração de moleque, ficou vazio. A gente conseguiu surfar sem o crowd normal do arpoador. Porque os mais velhos estavam com medo de serem confundidos com quem tinha feito a coisa. E aí eu surfei bastante. Foi em 1990. Caramba, não, isso daí foi uma história... E aí eu fui fisgado. Aí como você estava falando... A nossa geração, ela não teve facilidade. Mesmo eu tendo vindo muito depois de você tinha que ser resiliente, né? Tinha que aprender sozinho, não tinha escolinha naquela época. Então era você com a tua pranchinha, que não era uma prancha adequada para aprender, sem muita estabilidade, se virando ali na espuma, tomando caixote, e só ficava quem realmente queria aquilo. Né? Senão o cara desistia, né? Senão o cara dizia, pô, e muitos, como eu falei, na minha sala, na meu ano da escola, não tinha ninguém que surfava, eu não dividia com ninguém. Hoje em dia o moleque a mãe leva o filho numa escolinha do arpoador, no primeiro dia ele tá descendo uma onda do pontão em pé.
que eu demorei 5 anos para conseguir. O tempo mudou, né? O tempo mudou. Por um lado, tem uma vantagem, como você falou, quanto mais surfistas existem na sociedade, mais guardiões do mar e da natureza existem na nossa sociedade. Então é importante isso. O que é legal, falando desse aspecto que ele falou, e é um aprendizado natural, né? Outro dia eu dei uma palestra que era até ligada à ONU, né? Eu sou embaixador do Trata Brasil, que cuida do saneamento, né? Então, eu ia dar para técnicos, né? Então, são pessoas uma palestra para pessoas muito... Então, queria agradecer ao Moscatelli, né? Que me ensinou bastante, eu visitei o pessoal da Rocinha, né? O surfista, ele aprende naturalmente. Eu Exato. falei, quando eu comecei a pegar onda no Leblon, tinha muito piche na praia, sabe? É verdade, eu lembro Porque disso. os navios largavam, né? Aí tinha dia que tem piche, que não tem piche. Aí eu falei, pô, cara, como é que pode? Não é bom ter piche, né? Então a gente, né? É verdade. Um dia tem esgoto, outro dia não tem esgoto, né? Que antigamente ali no Leblon, eu peguei hepatite de surfar ali, né? Vim descobrir mais tarde que a minha foi branda, né? E pegou e eu fiquei bom sem saber, né? Só através do exame de sangue, né? Então, a gente, sem querer, a natureza ensina a gente a seleção natural. Você prefere, Edu, a praia suja ou praia limpa? Com certeza, praia limpa. Né? Então, aí a gente acaba. Você prefere, Guilherme, se alimentar mal de bala, como foi o meu caso, que não foi uma opção minha, não tinha nada para comer, ia comer E aquilo. falta de conhecimento na época, né? Hoje em dia, o surf já traz todo esse conhecimento, né? Até mesmo falando assim, eu que estou mais velho, com 73 anos, me orgulho de ter 73 anos. Só esse ano eu fiz 4 viagens, né, cara? Entendeu? Fui para o Hawaii, fui para El Salvador, fui para Mendonça com a minha mulher. Então, você ainda ter isso, o amor pelo esporte, querer viajar, né? É muito importante você desejar, né? Você acorda um dia, não tem nada para fazer, show de horror, cara, entendeu? Então, hoje eu acordei cedinho, estudei aqui o roteiro de vocês. Cara, porque é uma coisa profissional, claro, né? Porque a gente falando do podcast aqui, hoje veio a Maiara aqui, que é da agência, né? Você vê que aqui a GR é o melhor estúdio que tem, né? Ver a estrutura, conhece o diretor. Não é fácil fazer isso aqui, mas é prazeroso, entendeu? Então, tudo, você que está querendo escolher sua profissão, desejo, corre atrás, faz com amor, batalha, porque isso é um ensinamento legal. Aqui a gente só fala de coisa boa, entendeu? Eu não chego, faço uma polêmica da entrevista, né? Assim, às vezes pinta até algum papo polêmico, sai aqui a gente não fala nem de política, nem de futebol, nem de religião. Deus não é religião, Deus é um ser acima de tudo, todo mundo tem que acreditar em Deus. Mas a gente prega o bem, prega a família, entendeu? Né? Contra as drogas, né? Então, um ensinamento legal e é muito legal aqui, e queria agradecer a Tira, os patrocinadores, a Ciência Que Boa, em poder passar isso para os outros, que é uma coisa legal, né, cara? Não passar o meu orgulho de trazer pessoas boas, pessoas que acrescentam na sociedade, seja na área de música, como Gabriel Pensador, Evandro Mesquita, ou grandes publicitários como Marcelo Serfa, Márcio Santoro, né? Campeões mundiais, vários já tiveram aqui. Então, mano, você está trazendo uma coisa boa para a sociedade. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem uma missão a cumprir, né? Um tem uma missão boa, o outro tem uma missão ruim, o outro não tem missão, né? Então, cada um tem que descobrir a sua missão. Falando em coisa boa, Guilherme, quando eu comecei a surfar, eu sou originalmente de Copacabana, ganhei uma prancha de um amigo meu do polo aquático, meu esporte originário é o polo aquático, e me aventurei nas ondas do Posto 5, depois eu comecei a explorar o arpoador. Já era final da década de 90. Você já surfava há 8 anos e eu já me lembro muito bem o nível alto que os surfistas daquela época tinham no arpoador, então você era um deles. O Simão Romão também surfava, era o início da carreira nessa época. Hoje ele estava julgando o campeonato. E a outra coisa é como que a Tira e eu tenho presenciado o teu profissionalismo em fazer do ambiente do arpoador um lugar que torne o surf presente na vida das pessoas, como o Rico estava acabando de dizer. Então, o arpoador é muito... Eu aqui falando de fora, o arpoador é muito feliz em ter você como presidente da associação, empenhando grande parte do teu tempo e energia para fazer acontecer
um dos meios de se alcançar o que o Rico estava dizendo aqui agora. Então, a existência do campeonato, que muito tem a ver com você e com a sua vontade, com a sua dedicação, é o que viabiliza o atleta tomar consciência do esporte, tomar consciência de como esse esporte está conectado à natureza e como isso pode vir a influenciar na vida dele. Seja na vida dele como atleta, seja na vida dele como profissional, porque o esporte ensina também muita coisa para fora do esporte, né? O próprio surf hoje é o meu lugar de filosofia, né? Quando eu preciso respirar um pouco, estar um pouco sozinho, longe da correria do dia a dia, eu recorro ao surf, porque é um momento de meditação. Então, Guilherme, parabéns. Não queria deixar de registrar aqui a importância que você tem para o arpoador e para o esporte. E falando do arpoador, o arpoador é o berço do surf brasileiro. Claro que o Osmar, lá em Santos, eu acho que foi em 38, se não me falha a memória, ele começou a surfar lá, fez uma prancha, tem todo o seu mérito, mas sem dúvida, o movimento da tribo do surf foi no arpoador, através dos mergulhadores, o Cid, o Bruno Hermani, Santarelli, o Marcelinho, a galera que mergulhava início dos anos 60, final dos anos 50, né? Começaram com prancha de madeira que não tinha nem quilha, tu sabia disso? Não. As pranchas de madeira, a galera ficava ali no jacaré, né? Jacaré é uma pedra que tem atrás do pontão que joga aquela espuma e o cara ia com pé de pato, né? Assim, que a gente usava pé de pato. Então, é muito legal, né, cara? Você vê aí depois, o pessoal da pesca submarina, quando o mar estava pequeno, eles mergulhavam. Quando estava grande, eles surfavam, o médio, né? E daí que o Charuto, que era da Richa, ele descobriu o Saquarema. O pessoal lá do Marimbá ia pescar em Niterói, saía de lancha, né? Até lá e pescava. E Saquarema tinha o melhor, não a pedra de Itaúna ali na praia, aquela segunda laje lá, né? Eu não sei qual é o nome dela, mas ali era o melhor pesqueiro de merda do Brasil, sabia disso? Não. Eu estudei isso sabe quem é o Charuto? Não. Charuto foi um dos que começou o surf, né? Com Irenci Beltrão, Paulette, e Arduino Colação e muitos outros, né? Eram mergulhadores, né? Então, é muito legal ver essa conexão com o surf, né? E também outras pessoas que contribuíram muito com o começo do surf no Brasil, sabe quem foi? Os americanos. Sabia? Sei do Peter Towner, né? Hein? Peter Towner. Tem um Peter Towns que foi o primeiro campeão mundial, mas Mas ele trouxe uma prancha para cá. Não é Peter Towns, não. Falhou o Peter, esqueci o sobrenome dele. Eu conheci ele aqui, né? Esse cara veio para o Brasil, ele era o pai do surf, era um australiano, esqueci o sobrenome dele, e ele trouxe o surf para o Brasil. Ele viajava pelo mundo e mostrava o surf. Eu acho que foi 66, 64 que ele teve aqui, que eu estava presente, mas eu era molequinho, né? Mas é muito legal ver o surf. E os americanos, para quem não sabe, era muito caro trazer uma prancha dos Estados Unidos. Ninguém fabricava prancha início dos anos 60, né? Começou a se fabricar. A minha prancha foi a 042 no Brasil, feita pelo Coronel Parreiras, né? Uma ação Conrado. Então, as pranchas vinham pelo PX. Você sabe o que é PX? Não. PX, na época da Guerra do Vietnã, os militares americanos trabalhavam no Brasil, tanto Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, eles tinham um supermercado que traziam a comida, a alimentação, e eles podiam trazer as pranchas para cá sem pagar imposto, né? Então, as primeiras pranchas vinham ou um brasileiro que viajava e pagava uma taxa enorme. A prancha custou lá, sei lá quanto é que custou uma prancha na época lá. Não mudou muito, né? Hoje em dia. Mas hoje em dia o cara traz a prancha, se é gringo ou não, nem sabe, né? Mas antigamente era rígido isso daí, né? A taxa de importação. Então, a contribuição dos americanos foi legal, né? Eu me lembro que em 69, na época do Vietnã, eu tinha amigos, o Michael, o cara com 18 anos pegando onda, foram para o Vietnã, brother, entendeu? Imagina, então o Michael, ele morava ali na Niemeyer, pertinho do Sheraton, né? Era um americano, meio caritinho, assim, pegava onda de joelho, assim, não muito. Pô, é maior tristeza o cara... e Vietnã, esses três irmãos, né, que moravam lá também na Saint-Martin, né? Então, muitos amigos voltaram para a guerra, né, cara? Sai do paraíso para o inferno. paraíso, né?
Um que eu estudei a história dele, que eu entrei, o Arduino Colaçan, ele veio da Europa, ele era italiano, e aí ele tinha um parentesco com o Henrique Lage, se não me falha a memória. Velho é foda, né? Esquece. Mas era o Henrique Lage, era um industrial. Então ele foi morar no Parque Lage. Ele saiu da guerra na Europa, do frio, da miséria que estava da guerra, e veio para o Parque Lage, daquela maravilha, e foi surfar no arpoador, né? Então, o Arduino Colaçan. Olha, tanta coisa legal, né, cara? Assim, que e eles que começaram, na verdade, o Arpoador Surf Club, né? O Tito Rosenberg, o Penho, Armando Serra, essa turma, nessa Fabinho Kerr, porque o surf estava sendo descriminalizado, porque o pessoal não tinha strap, né? A prancha vinha e batia nos banhistas na beira. E o pessoal começou a reclamar daquele surfista, não sei o quê, e aí os militares, né, estavam querendo acabar com o surf, proibir o surf. E aí eles proibiram. E eles se juntaram, os surfistas do Arpoador, para criar o Arpoador Surf Club. E aí eles fizeram uma lista com 100 nomes, e eu acho que o Tito Rosenberg é o número 1, e fizeram o Arpoador Surf Club para ter representatividade, para defender o esporte. Era na época eu acho que era o governador Negrão de Lima, né? E aí o Arpoador Surf Club começou assim. Eles não fizeram nenhum campeonato, foi só para ter representatividade. Pô, muito bom. Não chegaram a transformar numa associação com o CNPJ, não registraram em cartório, mas aí, anos depois, em 2004, eu e um grupo de amigos registramos tudo e começamos essa nova história do Arpoador Surf Club. Pô, muito bom. Pergunto pra gente, né, por que a TIR quer patrocinar o Arpoador Surf Club e o surf no Arpoador? Exatamente por isso. É intrínseco do carioca estar vinculado ao surf. Faz parte da nossa história. Né? Quantas histórias a gente não escutou aqui. E a TIR é uma Energitech carioca. Nós, os sócios se orgulha surfam, de ser carioca. Muitos dos colaboradores surfam e nós queremos nos vincular ao que é carioca, porque nós viemos daqui. E tem muita coisa boa no Rio de Janeiro. Né? Não só o esporte, mas a empresa. As empresas e o empresário carioca tem muito a ensinar. Tem muito valor. Para o mundo inteiro. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente quis se vincular agradecer ao Adriano, né? Isso é uma coisa importante que eu vou falar. O Arpoador Surf Club foi uma das primeiras associações a abrir para associado. E a gente tem mais de 400 associados há muito tempo que a gente faz carteirinha, que nem quando eu comecei a surfar no Arpoador, eu chegava no pico, aí tem carteirinha, moleque. E a gente começou a fazer a carteirinha de PVC para poder levar para dentro da loja, que isso não é cobrado no pico. Mas a gente faz a camisa, o boné, os adesivos. Trabalha, né? Trabalha, o pessoal faz essa filiação anual para participar dos... Às vezes o cara nem participa do campeonato muito, mas quer fazer parte daquela comunidade. O Adriano é um cara que eu conhecia só pelo nome, porque ele todo ano se filiava desde o primeiro ano de filiação, só que eu não via ele nos campeonatos, então eu não conhecia ele. Quando a gente perdeu o nosso patrocinador de 14 anos, que foi a Osklen, a gente ficou sem patrocínio para o circuito. Difícil, né? E eu falei para os associados, tá difícil, conseguindo não sei o quê. Por a gente ter esse grupo de associados que são muitas vezes empresários, pessoas bem-sucedidas. Tem o surfista que só quer ficar na praia o dia inteiro, mas também tem o cara que é empresário, que trabalha, tem contatos. O Adriano e o Guilherme Penteado foram dois desses associados que, cara, vamos tentar arrumar um patrocínio. Se empenharam para conseguir um novo patrocinador. Fizemos reuniões para montar a apresentação. E foram eles que trouxeram a TIR. Quer dizer, a importância da gente ter aberto a associação. Network, né? Ter os associados que se sentem parte da associação, entendeu? Não é só o diretoria, o presidente, isso aqui, não. São todos. São todos. A associação é isso, né? Aí eu queria falar do Adriano. Hoje eu liguei para ele antes de vir para cá para agradecer, né? E o que você falou dessa parceria, desse network, eu estava surfando na Boa Vista Village, que eu sou apaixonado, né? Eu vi, quando eu comecei a surfar e fui para a Califórnia em 72, eu tive a visão que tudo isso que está acontecendo no Brasil ia acontecer. Mas não tive a visão que ia ter piscina de onda não, brother. Essa daí... E a minha primeira
como é que se fala, impressão da piscina, que eu não ia gostar. Eu tenho que ser. Eu Sim. achei que ia ser uma coisa artificial, onda Repetitivo. pequenininha. Nossa, cara, hoje eu tô mal acostumado. Tô indo agora domingo, tô indo para São Paulo. Na segunda-feira, meu amigo Rafael, meu camaradão, me pega lá cedinho, vai pegar 5 e pouco da manhã para a gente surfar 2, 3 sessões lá. E, cara, é uma maravilha, todo mundo educado. Pô, já surfei lá com o Ítalo, com a irmã do Medina, grandes profissionais, né? E é um ambiente super legal, você conhece várias pessoas, né, cara? O Edu Green, né, o Pelé, a galera que dá aula de surf, é uma coisa muito saudável. E eu gosto também que abre novos mercados para o surf. Sim. Às vezes as pessoas não pensam nisso. Tem a piscina lá da Grama, tem a do Boa Vista Village, agora estão abrindo 2 lá em São Paulo, está abrindo no Sul, vai abrir aqui. Isso é legal para as escolas de surf, né? Então, essa tribo, na minha maneira de ver, se reúne, né, cara? Você vai lá e o cara te encomenda a prancha, aí o Adriano, eu conheci ele lá, e ele falou, pô, vou te apresentar um amigo da tia. Eu falei, pô, legal, ele é um cara gentil, educado, né, cara, assim, fácil de lidar, né, cara, então, esse que é legal do surf. Ele né? só agrega, né? É um cara que só agrega, só constrói. Eu vou falar agora, mês passado eu fui fazer uma viagem eu sempre viajei, eu fui para a Califórnia sozinho, sem falar inglês, disputar o Mundial, dormir na garagem, roubada, eu sempre viajei sozinho. Algumas vezes eu viajo com 1, 2 caras no mar, mas dessa vez eu viajei com 10 caras, eu te falei ou não? Né? Eu falei, pô, vai dar ruim, 10 caras, porra, um vai rabiar o outro. Cara, aí fomos para Nicarágua, alugamos uma casa em frente à praia, de um pico lá, que não tinha ninguém. Fora do grupo da gente, tinham 3, 4 caras na água, mas um pico como a Macumba, assim, enorme de extensão, um fica lá, o outro lá, então tinha dias que eu surfava, pô, tomara que entre alguém no mar com tamarinho, não é grande não, né, mas, e o mar com força, né, assim, fundo de pedra, né, então foi super legal, todos os caras, o Nicaragua Boys, né, que eles chamam, 12 eram cozinheiros lá, né, 2, o Bernardo tem um restaurante famoso aqui no Rio, Malta, né, tinha o Juninho também. Os caras cozinhavam. O prazer dele, além disso, era cozinhar no super. Meu irmão, comi muito. Voltei até nem mais. Assim você engordou? Não engordei, dei prejuízo geral, né? E todos gostavam de tomar um bom vinho, né? Cara, então, pô, sem crowd, os amigos, né? E todo mundo. Melhor coisa do surf. Ainda é a melhor coisa do surf, né? Fazer uma surf trip com os amigos, cara, ou com a família. O Bruno Chama, né? Que ele tem uma agência aqui, uma das grandes agências, né? E um cara legal. Aí, o que foi? Aí eram 10 caras, 5 quartos, né? E chegou lá queria agradecer o Bruno, né? Chegou lá no quarto, tinha uma cama, aquela aqui, grandona, né? Super legal, a casa era com segurança, cozinheira, coisa bacana, né? Assim, e aí o Bruno, Rico, dorme na cama maior, né? Aqui. Eu falei, pô, pode dormir você, não. Você é o cara, não, gentileza, né, cara? Sim. Assim, né? Eu já fui em outros tempos. Essa daí eu contei fui eu, Tail, nosso querido Tail, saudoso Tail, e como é que é o nome dele? Felipe Dantas. O Felipe Dantas, né? E fomos para o Havaí, alugamos um quartinho lá, só tinha um quarto. Aí chegou o Felipe Dantas um dia antes, aí já pegou o quarto para ele, guardou tudo dele. Já eu e Tail eram os mais velhos, né? Felipe, pode me escolher, gosto muito de você, mas tu já se instalou lá no quarto, guardou tudo. E eu e o Tail dormimos na sala, no tapete, né, cara? Então, os tempos mudam, né, cara? É mais legal quando você tá com a galera mais Nas educada. viagens de barco tem essa disputa também, por quem vai ficar com a cama que é melhor, o quarto que é melhor, quem vai ficar no porão, quem vai ficar em cima. Né? A não ser que seja uma galera mais educada, que nem o Rico falou, né? Rico, uma curiosidade, Guilherme, uma curiosidade de energia elétrica e piscina de onda. A gente fez um estudo recente para uma piscina de onda que está sendo montada aqui no estado do Rio de Janeiro. E com a medição inteligente, você consegue saber exatamente o custo de uma onda. Ah, é? Porque os equipamentos, eles são movidos a eletricidade. Existem algumas tecnologias, a tecnologia da piscina que você mencionou é uma, a tecnologia dessa outra piscina que está sendo instalada aqui no estado do Rio é outra, mas com monitoramento você consegue saber exatamente o custo de uma onda. E isso, para o negócio, é importante, porque você consegue precificar corretamente as sessões,
você consegue identificar os melhores momentos para oferecer sessões. Pode haver momentos do ano em que a sessão para aquela operação da piscina de onda ela é mais rentável. E períodos do ano onde a operação é menos rentável. Possivelmente, então você pode... as pequenininhas, que geram menos energia para fazer a onda, ela deve ser mais barata, né? Com certeza. Né? Sim. Aquela mais tubular, assim, que move mais... Com certeza. É um consumo relevante, não é um consumo pequeno, é um consumo que requer para o empreendedor de piscina de onda entendimento. E o maior custo é a eletricidade. E a gente foi bem legal participar desse estudo. A gente ainda está em conversa lá com a turma, mas a tecnologia da TIR pode ajudar o surf de piscina. Né? O surf da natureza via associação com a do Arpoador Surf Club, mas em empreendimentos que utilizem eletricidade, como a piscina de onda, a gente consegue ajudar bastante. Foi bem legal o estudo. Edu, você fez direito, né? E da onde surgiu essa ideia de trabalhar com energia? Interessante. Falamos do Adriano aqui. O Adriano, além de amigo e pessoa, junto com o Guilherme Penteado, queria registrar também, grande amigo, fizeram a conexão minha e do Guilherme. Eu fui estagiário de direito do Adriano num escritório de advocacia aqui no Rio. Então, nos conhecemos de longa data. Ele também é advogado? O Adriano também é advogado. E o Adriano foi trabalhar no famoso Grupo X, as empresas de energia do Ike Batista, e eu fui também. Então, eu migrei para a empresa de energia MPX, que era do Ike Batista na época. E aí migrei de ramo completamente. Dentro da empresa fui mudando para a área de novos negócios, depois tive uma experiência... Adquirindo experiência na parte financeira, na parte de desenvolvimento de projeto, e tive uma experiência fora do país. Depois trilhei minha carreira focada em empresas de energia até montar em 2018 sócios também que eu conheci na época do Grupo X, a Mercúrio, que hoje é a sócia majoritária da TIR. Fundamos ela em 2017 e a TIR em 2018. Então foi assim que eu parei no ramo de energia. Então, pelo direito, como no mar, às vezes você tá lá no arpoador pegando o pico de esquerda, mas às vezes sobra uma direita surfável. A vida tem dessas também, né? Pode ser que às vezes venha uma direita no arpoador e você faça certa pontuação, como eu já vi lá nos campeonatos. A turma ganhar ponto na direita. A gente tá falando uma coisa interessante, que a vida é assim, né, cara? A competição. Você entra no mar, né? Nem sempre o melhor surfista vai ganhar a bateria devido... Às vezes o cara é um bom competidor, né? E aproveita as oportunidades da onda, sabe esperar o momento certo, a onda certa, né? Se esperar muito, passa a onda, acaba a bateria, né? Se for precipitado, pega as ondas ruins, né? Exato. Muito legal. Tem que ter sorte também, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, debater com vocês, hoje o surf, você tem grandes empresários executivos, né? Pessoas, quando você vai lá na Boa Vista Village, né, cara? As pessoas que aparecem lá para surfar são donos de grandes empresas, não precisa falar o nome das pessoas, né? Mas é muito legal, porque eu acho que o surf ajuda os grandes empresários a tomar decisões, né? Primeiro que ele aprende a ser humilde em relação ao mar, né? O mar faz você ser humilde, né? Você toma logo... Tu é fortão, casca grossa. O mar não quer saber se você é um empresário, se você tem 10 milhões na conta. Então, ou se você é fortão, toma logo 10 chapadas, 10 ondas na cabeça, fica logo pianinho, né? Não, tem que saber escolher o caminho certo, a maneira de entrar no mar, né? Tem que tomar as decisões certas, tá? Lá fora, o mar grandão, perdeu a prancha, time to think. Vou sair pelo banco de areia, vou esperar o jet ski afora, vou sair pela... Você tem que tomar as decisões, tem que ser rápida. Na empresa, você faz algum comparativo de ter que tomar suas decisões? Eu acho que você não podia explicar melhor. Primeiro, acho que vale vincular onde o surf está hoje, né? O surf é um esporte profissional. E assim como a empresa precisa de profissionalismo, o surf... do lado de lá, ensina modelos e metodologias que são aplicáveis no ramo empresarial. Ter tranquilidade, ter treinamento.
ter paciência, Humildade. saber identificar o terreno que você está trabalhando. Qual é a praia, né? Conhecer os seus limites. Qual é a praia, o terreno? Qual é a que tá- praia? Qual é o fundo? Se é fundo de areia, se é fundo de coral. Se é uma ondulação de sul ou de sudeste, se o vento é terral ou maral, se você vai se arriscar num mar para o qual você não está preparado, se você está com o equipamento correto. Então, o surf é um esporte que depende do equipamento hoje. Então, há um paralelo absoluto e, com certeza, muitos surfistas profissionais, e você, Rico, com certeza tem muito a ensinar ao ramo empresarial. Trata-se de conhecimentos que são da natureza, né? Da nossa própria natureza. Eu vejo uma beleza aí. Guilherme é expert, é PhD nisso, e o surf, quem manda no final do dia é a natureza, né? Você tem que saber. Se ela quiser te deixar um mês sem surfar, ela vai te deixar um mês sem surfar. E você tem que encarar isso, a exemplo do mundo empresarial, como um momento de aprendizado, de você refletir sobre a importância que é de surfar, de você aproveitar os momentos. Guilherme fala, ondulação 100 e tantos graus, sudeste, e vento em tal direção é para surfar. Pode ser que aquela oportunidade não passe tão cedo, né? A gente vê isso nas previsões para as etapas do circuito. Então... E eu acho que uma coisa que o surf ensina muito pra gente é que a gente tem que ter a capacidade de se adaptar. Eu vejo a situação, né, atual. Às vezes você se prepara para uma situação, mas tem outra e você tem que se adaptar. No surf é assim. Na competição, às vezes, o mar tá horrível, né? Campeonato com data marcada. Não o nosso campeonato do Arpoador Surf Club. O Edu até me olhou estranho. Pô, como assim? Não, o que eu faço campeonato da federação também, de surf do Rio, do estado. E o campeonato estadual é data marcada. Porque você não pode ficar escolhendo o swell. Né? Tem um calendário para você seguir. Tem outras competições que você não pode conflitar. E às vezes calha de estar um mar horrível, né? E aí o atleta começa a reclamar. Eu falei, cara, olha só, alguém vai ganhar. O bar pode estar do jeito que for, alguém vai fazer as duas melhores ondas da bateria, um vai ficar em primeiro, outro vai ficar em segundo. Se você ficar reclamando, achando que tá tudo ruim, eu já sei que você vai ser o último. Trate de se adaptar ao que tiver e tirar o melhor proveito. E a carreira do surfista profissional é adaptação. A chave é a adaptação. Você tem que se adaptar ao que tem. Quando você chegar no Dream Tour... Aí você pode escolher onda, mas até chegar, meu amigo... Mas vai ter o dia também ruim, vai ter o dia né? ruim, exatamente. E às vezes na bateria... Às vezes o que eu vejo... na semifinal da Olimpíada não deu onda pra ele pegar. E às vezes... E ele não se adaptou pra vir pra baixo, né? Ele que é um cara fera nisso, né? Quem sou eu pra criticar ele? Mas naquela bateria aconteceu dele não conseguir se adaptar. Então o surfista ele tem que ter essa percepção, essa leitura de entender como é que a natureza está se comportando e se adaptar o mais rápido possível. Isso é competição, né? Isso aprende. Eu me arrependo de... Eu sempre fui fissurado no surf, mas eu não fui fissurado na competição. Eu corri poucos... São coisas diferentes. O cara pode pegar muito e chegar na hora da competição... E não gostar daquela... Porque na minha época não tinha prioridade. Em bateria de 4. Era guerra. Você podia não conseguir... Tinha um cara que pegava pior que você, mas dava abraçada, passava por cima de você, não deixava você surfar. Preparo físico no mar grande. Então, eu não competi tanto. E eu me arrependo porque eu acho que mesmo quando você não vai ter uma carreira de profissional, a competição te prepara para a vida. Te prepara para a vida e também te torna um surfista melhor. E ser um surfista melhor te deixa mais... É sempre melhor, né? Você vai aproveitar melhor os mares, surfar melhor é sempre melhor. Então, eu recomendo para os pais que têm filhos pequenos, eu sempre falo, o cara pergunta, pô, meu filho, não sei se ele é tão bom, mas bota na competição, vai ser bom para ele. É uma experiência diferente. Uma coisa que é legal da TIR, que a gente não pode deixar de falar, tem o Alexandre Americano, né? E tem o Bustamante também, né? O Murilo. Murilo Bustamante, né? Vocês... dão força para a parte de jiu-jitsu também, né? E o jiu-jitsu também tem o mesmo aspecto que o surf. Você lutando, né? Você se sente mais seguro, você aprende a apanhar, aprende a querer melhorar, aprende a ter humildade, né? Então, eu faço um paralelo legal, né? Eu já tive aqui o prazer de entrevistar o
o campeão, o Helso, né? O Royler, vários da família Amigos Grace, nossos né? lá do Arpoador, Hein? todos amigos nossos lá do Arpoador. Né, cara? Não, estou rindo aqui à toa da briga do Rickson lá na minha oficina em 76, né? A famosa Claro. luta, né? Famosíssima. O surf tem muita história, né, cara? Entendeu? Com o Sabá, né? A história lá que o Sabá apanhou com o Bocão, todo mundo entrou na porrada lá. Eu tava lá, cara. Você tava também? Pô. Chegou lá um faixa preta, logo me pegou pela gravata e quando ele veio, só ficou com a minha camisa. Eu saí fora, compadre. Só por baixo? Saí por baixo com a camisa, tô fora. Eu me lembro que tava lá, os karatecas, na época, e depois o pessoal do surf foi pra academia pra aprender. Porque todo mundo apanhou e depois foram... a história dos Rebeck também, né? Lógico. Dos Rebeck, né? Famoso. Do Hollis, né? É legal, né? Ver esses dois universos. Então, a gente patrocina luta marcial. Na verdade, como é que a gente decidiu alguns patrocínios, né? Um fato da empresa ser carioca. E o que a gente faz? Nós como pessoas, como... Às vezes a pessoa pensa, né? Que a empresa é um ente metafísico, sem personalidade, mas não. Tem seres humanos por trás. E esses seres humanos, meu sócio Alexandre, um abraço para Alexandre, é a faixa preta de jiu-jitsu do Della Riva, apoiou um projeto muito legal, feito pelo Murilo e pelo Vitor Pimenta. Um abraço para o Murilo e para o Vitor, na BTT, na Lagoa. E hoje um dos lutadores recebeu um contrato do UFC, então esse é um outro ramo que a gente se conectou. Eu acho que trata-se de conexão, de pousar a nossa marca e a nós mesmos como algo que a gente se identifica. Só voltando no que o Guilherme estava dizendo aqui, eu queria pegar o mundo empresarial e o mundo dos esportes. Fala-se muito hoje no mundo empresarial da gestão e da tomada de decisão em cenários de incertezas. E o surf, profissional ou amador, é tomada de decisão em incerteza. Total, cara. Eu surfo muito no Leblon. O Leblon, como não tem fundo de pedra... areia? Faz uma pororoca. O carioca vai saber o que é pororoca de vez em quando. Todas as praias do Rio tem o balanço, que tem né? Pororoca, é uma tomada de decisão incerteza. Então, existem fatores que você pode estar bem preparado, bem posicionado, mas pode surgir na hora da tomada de decisão uma incerteza para a qual você tem que estar preparado. Vai fechar ou não vai fechar? Vai fechar, não vai fechar. Vai bater a pororoca ou não vai? Vai bater a pororoca na hora da volta da manobra. Então, sim, eu acho que o surf ensina muito sobre tomada de decisão em cenários de absoluta incerteza. Totalmente aleatório. Você falou do Leblon. Eu nasci na João Lira, né? E eu comecei a pegar Jacaré, depois Planon do Império, depois Madeirinha. Sabia que o Leblon tinha muitas valas, cara? Só para você ter a ideia que eu fui... Areia mais fina na época. Tinha um cara lá chamado Padilha. O Padilha entrava em mar de ressaca com um boião de avião. Tu sabe o que é boião de avião? Não. A roda, o avião tem um pneumático. É enorme. E ele conseguia entrar. Então, não tem prova maior que... Tinha corrente de retorno. Tinham valas bem definidas. Meu irmão, tinha as valas. Como é que um cara vai entrar no Leblon 3 metros... Só se tiver vala, não tem como. E a curtição da molecada antes de pegar onda era entrar com pneu. Olha os malucos da Cupertino. Zeca Maluco, Jorge Doidão, como é que se fala? Tonel. A curtição Pinel. Era entrar com a boia e ficar na arrebentação esperando tomar uma porrada da onda e ir até a... Tu acredita nisso, cara? É por isso que os homens vivem menos, né? Não, cara. Só faz... Não, mas eu me lembro da galera que me acompanha conheceu, né, o Zé Português, né, Bofélia, né, Tonico, então a galera entrava pelas valas, né, cara, então eu estou falando de tanto tempo atrás, eu era tão garotinho que a única maneira era ter uma vala como tinha mais areia e uma areia mais fina. Aí facilitava a formação dos bancos depois da ressaca e a duração desses bancos. Duravam mais tempo. Hoje, com a areia mais grossa e com menos areia, até forma depois de uma grande ressaca. Mas ela desfaz, volta rápido. Eu, como usuário do Leblon, sei que existem lugares como o Arpoador, muito melhor. Arpoador, eu também surfo lá. Mas eu tenho o meu apreço pelo Leblon e as suas... valas quebra-coco, sentimental, no posto 11, em frente a José Linhares. Que a gente usava ali no Pontão Leblon,
quando o mar vinha de sul, né? Shit point, que antigamente não tinha o tratamento. Hoje tem o tratamento. Tem ali, antigamente saiu o bagulho... O Leblon tá entre o Jardim de Alá e o Pontão, né? Então, assim, eu pegava ali... Sem haver tratamento ali, a gente sofre, a turma sofre. Mas é legal, né? Que antigamente tinha as turmas do Jacaré, então tinha a turma da Bartolomeu Mir, tinha a turma da João Lira, a turma da Zé Linhares. Tem uma cultura forte, né? de surf, e cada um queria ser o mais casca-grossa de entrar no Mar Grande, né? E eu era o mais novinho, e eu ia na onda do pessoal mais velho, né? E eu lembro dessa época do Jacaré, dos guarda-vidas, eles usavam swim fin. Hoje em dia não usa mais, né? Não. Os guarda-vidas antigos, sabe, Pet Pato, enfim? E os guarda-vidas tinham amarelos, né? Então, só os guarda-vidas tinham os pés de patos, né? Eles podiam usar o pé de pato nos mares de ressaca, né? Então, tem muita história boa, né? O Leblon, ele tem uma cultura forte no surf, apesar de ser uma onda que o pessoal fala onda de uma manobra só, mas formou bom o Trequinho, né? O Trequinho, acho que é o maior expoente. O Pedro Henrique, que foi do WCT, ele era do Leblon. E tem muitos, Júlio Adler, José Roberto Aníbal. O Zé Roberto Aníbal, eu levei ele para o Havaí, quando ele foi campeão brasileiro, paguei a passagem dele e levei ele para o Havaí. Saudade dele, né, cara? O Zé Roberto, um cara muito bom, né, cara? Ele ganhou o saco, foi campeão brasileiro, né? Foi? Foi, o Zé Roberto, a gente chama Zé Roberto Boca de Ovo. Eu aproveitar o gancho do papo e dizer... o que eu vejo do Arpoador Surf Club é que ele consegue juntar todas essas culturas que vocês mencionaram, né? Então, a turma da Rua X, a turma da Rua Y, elas se encontram nesse campeonato que acontece no Arpoador e sai do Arpoador, ou potencialmente sai do Arpoador, um grande talento do esporte, né? A gente tem o Pikachu, que está aparecendo como expoente, o surf feminino também está começando a aparecer com mais força no Arpoador, então a existência do Arpoador Surf Club sendo esse lugar onde essas tribos, né, do surf, ou esses lugares onde o surf se encontra, competem, permite que o talento se desenvolva, apareça. Porque assim, ninguém se forma... ninguém começa no campeonato estadual, no campeonato brasileiro. Você primeiro quer ganhar do seu amigo que pega onda contigo ali no dia a dia na tua praia. Então, as associações têm essa importância muito grande para o desenvolvimento do esporte. Mas tem que ter um bom líder como você, né? Não, mas a gente tem um bom grupo lá que faz um circuito já bem consolidado, com seriedade. Então, tem que ter seriedade para o cara saber que ele vai se deslocar. O cara lá do Recreio... Ele vai lá no Arpoador, sabe que vai ser julgado com transparência, com honestidade. Se fosse mamãezada, né, Rico? Que nem já foi antigamente. O esporte evoluiu. Evoluiu, exatamente. Né? Então, a gente leva muito a sério essa parte, porque a gente quer que o garoto se sinta confiante de chegar no Arpoador e ser bem julgado. E eu vejo que tem filiados da cidade inteira, até de fora... da cidade do Rio, porque agora nessa última etapa do Groms, que é voltado para a nova geração, veio gente de Cabo Frio, veio gente de Macaé, que legal, correr, né? Molecada, porque tá faltando um pouco isso para a nova geração que está se desenvolvendo. Mas eu estou vendo aqui, eu queria elogiar, eu não estou acompanhando tanto os campeonatos, né? Mas eu vejo que Itacoatiara faz um trabalho muito excelente. Bom, né? Para mim, o melhor. Assim... Formação de big riders lá, né, dos caras. Itacoatiara, eu já surfei o mundo inteiro, já surfei Itacoatiara. É um lugar ali que você surfa em Itacoatiara grande, você possivelmente vai surfar em qualquer lugar. Saquarema também está fazendo um bom trabalho, vocês, a Macumba, né? Eu não estou querendo... quais são as outras associações assim que estão fazendo a SBT da Barra, ela está renovada agora e está com um circuito muito legal, com uma estrutura muito boa. Lá no Recreio tem o Dionísio... Tem o Jimmy... Você sabia que o Dionísio, eu peguei ele com 7 anos, ele patrocinava eles, na época eu dava cesta básica para eles, entendeu? Eu dava plano de saúde para eles. E ele dá de volta, Rico. Tudo que você fez por ele, tu pode ter certeza que
dar de volta para a nova geração. Ele é um cara, ele não está preocupado com nenhum retorno financeiro, ele quer devolver para o esporte. A gente está ajudando ele nesse campeonato que vai ter lá no Rio. Vai ter o Sul-Americano, do Ulas. Maneiro, então, né, cara? O Dionísio é um cara nota 10, assim. E é legal que é cria minha, né? Ele mesmo já esteve aqui no programa, né, cara? É legal a gente... você vê lá do meu trabalho... É uma semente que você plantou. Você vê, o Matias, que é teu amigo, trabalhou comigo, né? O Pinguim trabalhou comigo, né? Sabe o que é o Pinguim? Claro. Né? O nosso querido Pinguim, né? Grande fotógrafo. O Henrique Daniel, que trabalhava para o Medina, né? Fazendo as filmagens, né? Então, tem uma série de caras assim, o PH também, sabe que é o PH? Conheço. Né? Então é legal, né? Ter essa molecada que passou estagiou comigo lá. E continua desenvolvendo. E eu fico feliz, cara. Todos são meus amigos até hoje, né? Muito legal. Deve ser um surfista. Um surfista ligando para saber que horas vai ser a bateria. Quer saber a previsão das ondas. Deve ser as crianças chamando para ir levar para a escola. Percebe-se, acho que de forma clara, a importância das associações para o esporte e para a profissionalização do esporte e para a viabilização do esporte como um integrador social. E a importância do empresário em identificar isso, né? Hoje, se a gente quiser fazer do esporte um lugar de inclusão, e principalmente social, o empresário tem que entender isso. Né? A gente tem que ter certeza tem que estar no coração. Que o patrocínio da TIR para fazer acontecer o Campeonato do Arpoador tem um impacto para além do meu retorno direto em potencialmente clientes ou o que quer que seja. Há um impacto de inclusão de uma magnitude bem maior e bem maior do que a gente pode imaginar na vida das pessoas. Né? Eu assisti de cadeira uma onda nota 10 no Arpoador, que foi filmada. A do Anderson Pikachu. Essa do filho do Coelho foi no Free Surf. No dia seguinte. No dia seguinte. No dia anterior, o Pikachu, que é um garoto que lá do Cantagalo, que se desenvolveu ganhando os campeonatos do Arpoador desde a categoria infantil, no bonde do Simão, desde a categoria infantil até o profissional, o Pikachu ganhou todas as categorias lá no Arpoador, se desenvolvendo no campeonato. O campeonato ajudou ele a trilhar essa carreira. E ele tirou 10 aí no campeonato, mas estava bem grande nesse dia. E eu acho que cabe uma mensagem como empresário, convidando os demais empresários a fazerem o mesmo. Talvez a Associação da Barra precise de um patrocinador master, talvez a Associação do Recreio. Então, convidar nossos pares a fazerem a mesma coisa. Perfeito, tá faltando. Vocês estão esperando o quê? Mas eu vou falar com você, talvez seja isso, a maior dificuldade do surf é essa conexão com o network dos empresários. E os empresários que estão nos escutando têm que pensar da mesma forma que você está pensando para poder devolver ao esporte, né? Porque é uma coisa que ajuda a sociedade. Você não está ajudando só o surfista, né? O cara compete, ele aprende, aquilo tudo que a gente já falou de positivo, né? Então, é bom para a empresa, né? Muitas vezes, quando os patrocinadores ajudam uma associação, ajudam o surfista, né? Ele está ajudando a sociedade como um todo, né, cara? Entendeu? Não, é lógico que a gente, como patrocinado, a gente quer dar um retorno em números também para o patrocinador. Não é uma ação filantrópica. Estou ajudando em troca de nada. A gente vai tentar ao máximo dar o retorno de imagem, mas a gente sente... É muito melhor quando a gente tem um patrocinador que está realmente preocupado com bem-estar. Com bem-estar, né? De fazer alguma coisa positiva para a cidade, como é o caso da TIR. Então a gente não fica com aquela pressão de caraca, eu tenho que dar um retorno, um número de views aqui, quantas curtidas, onde eu divulguei. Não, a gente sabe que o cara tá vendo que o trabalho está sendo bem feito, tá tendo retorno, a molecada tá feliz, tá indo competir, tá tirando as crianças da tela, né? Hoje em dia, quem tem filho sabe o terror que é você ter o filho o dia inteiro na tela e você vê aquela molecada por causa do circuito, tá se dedicando mais aos treinos. O próprio atleta mais velho, que a gente tem as categorias tanto de base quanto dos masters, né? Tem várias categorias. Eu já Você é sempre convidado aí, a porta está sempre aberta. Tem vários caras que, como o Guilherme Penteado,
treinam mais por causa do campeão. O cara não vai ser campeão mundial, nem entrar no WCT, mas ele quer a guerra do amigo dele, ele quer fazer bonito no campeonato. Fica saudável. E fica saudável. Então tem uma importância enorme para a nossa sociedade ali, o campeonato. E a gente vê que a TIR está preocupada com isso. Tanto mais do que os números. A lógica é que a gente vai tentar aumentar os números e dar o retorno máximo para ter sustentabilidade. E convido também aos demais futuros patrocinadores a não só aportarem os valores financeiros, mas se interessarem pelo que acontece no lugar onde você está aportando a sua marca. Lá no Arpoador, por exemplo, eu tive o prazer de conhecer o Alexandre. Ele se auto-intitula, embora eu não goste de chamá-lo dessa maneira, ele se auto-intitula Pretão, o Alexandre Pretão. Que é um cara ótimo. Pretão. Um cara de Pretão. longa, O Pretão, de longa data do ele do cheio de Arpoador. dedo Eu pra adoro falar. ele, eu queria mandar um abraço para ele. Fala, Pretão. Ele Fala, me ensinou coisas sobre várias das comunidades que estão no Arpoador. Então, você estar atento a isso tem um ganho que você pode levar para dentro da sua própria empresa também. Sobre legado, sobre impactos, sobre com quem você pode aprender mais coisas. Então, tem sido, para mim e para a TIR, uma experiência absolutamente feliz e engrandecedora. Pô, muito bom. Falando da parte de jiu-jitsu, fala um pouco assim, porque os segmentos aqui, a galera, a gente está com 100 e poucos Aloha Podcast, né? Uhum. E aí eu vejo assim que a galera gosta do jiu-jitsu, das roubadas, o Sabata, o Bocão, né, cara? São caras assim que os campeões mundiais, né? Então a gente trazendo pessoas assim ilustres e divertidas, a galera gosta de coisa alegre, brincadeira, né? Das roubadas, né? Uhum. Você conheceu a primeira loja de surf do Brasil, a Magno Surf? Não. Não, né? Já eu ganhei o primeiro campeonato, foi a Magno, eu fui campeão. Era um palanque pequenininho e daí eu fui para a Califórnia, né? Eu fui para a Califórnia disputar o Mundial, né? E o Magno fez a primeira loja de surf, né? Um cara que contribuiu muito com o esporte. O palanque era assim, 3x3, os juízes todos apertados ali. Tinha milhares de pessoas na praia, porque o surf antigamente trazia uma curiosidade de todo mundo, de toda a juventude, que não tinha uma gama de tantos esportes como tem hoje. Então, todo mundo ia para a praia para ver as gatinhas, a galera, né? Era assim um acontecimento cultural, né, cara? Era novidade, né? Novidade. Muito bom ver isso. O Magno, saudoso Magno, foi um cara que trouxe muita coisa boa. Incentivou também. Bastante. A Lamoana, né, que fez em Saquarema, né, a loja de surf a Lamoana, né? Então, eu, quando criança, tive um bodyboard da Kaiká. Kaiká, né? Os 12 irmãos fabricavam pranchas. Muito bom a gente lembrar. E é legal que isso tudo aqui fica registrado, né? Coisas que aconteceram há 50, 60 anos atrás. Daqui a um século depois, você ainda tem todo esse registro, né, cara? E que muita história ficou perdida, né? Também, né? Se as pessoas não falam as primeiras histórias, né? Hoje em dia é tudo registrado. E o que é legal que, dessa maneira assim, a gente trabalha a cultura do esporte, né? Uma coisa assim muito boa que a gente falou das tribos, das ruas, né? Você falou as ruas de Ipanema fazem uma integração e a gente, surfista, a gente viaja pelo mundo e adquire culturas diferentes, né? Então, você vai para a Indonésia, você tem uma cultura, você vai para o Havaí, tem outra cultura, você vai para o Chile, é outra cultura, né? E aí é legal você poder viajar e trazer para você o que tem melhor de cada cultura para você ter uma vida melhor. O que você acha disso? Acho maravilhoso. O surf permite uma expansão intelectual e de conexão com outras culturas que poucos esportes permitem. Então, o fato muitas das melhores ondas do mundo estão no Oriente, né? A gente tem que cruzar o mundo para acessar a Mentawai, a Indonésia, as Maldivas. E ao ir para esses lugares, você entra em contato com culturas que são absolutamente diferentes das nossas. E a gente tem que praticar tolerância, estar aberto a aprendizados. E muitas vezes essas viagens elas te transformam. Porque você toma contato com algo que, ao não conhecer, passa a te preencher. E você passa a adotar métodos, passa a adotar práticas que
na sua casa você não conhecia. Então o surf tem isso Abre, também. abre a cabeça, Abre né? a sua cabeça. Total. E o compartilhamento do respeito à natureza, ele é o pano de fundo, né? Em todos os lugares você tem isso. Então, é uma gratidão enorme poder surfar e experimentar esse tipo de coisa. Eu acho que viajar pessoalmente e para surfar... É muito bom, Muito né? bom. Todo lugar que eu vou, eu tento arrumar um lugar para surfar, mesmo sem levar prancha. Eu tive, felizmente, numa viagem de mergulho, eu pratico mergulho autônomo nas Filipinas, e alguém me falou, bate um vento, entra não sei o que em tal lugar, e amanhã vai ter. Fomos lá pro lugar, lá nas Filipinas. Tem altas ondas lá, né? Arrumamos uma prancha lá com os locais e surfamos Duli Beach, em El Nido. Então foi bem legal, assim, eu acho que o surf permite isso também. Guilherme, qual o lugar que você mais gosta para surfar de viagem fora do exterior? Hoje em dia, assim, se você me desse um ticket livre para eu escolher, eu acho que é a Indonésia. Antigamente eu preferia o Havaí, porque eu pensava só em pipeline, mas hoje em dia o crowd me afasta, eu prefiro a Indonésia. A Indonésia tem muita onda vazia ainda, tubo. Já fui para Maldivas também, que foi muito boa, uma viagem que eu não esperava tanto. Achava que era uma onda mais velha, onda mais fácil, mas, cara, deu altas ondas. Que lugar você foi lá? Fui pra Lorres. Lorres. E só surfei em Lorres. Até tinha barco para levar para as outras, mas, cara, tinha onda todo dia. Maldivas é muito bom, né? Eu também peguei lá de gala, né? De gala, água quente. Lá é o verdadeiro paraíso, né? O visual, assim. O Havaí nem é tanto o paraíso igual Maldivas visualmente. O que eu gosto do Havaí, assim, porque eu sou apaixonado pelo Havaí, assim, que eu gosto da cultura havaiana, conheço toda a galera lá, então eu me sinto mais em casa. E lá eu tenho um grande amigo meu, George, que eu sempre, desde 72, eu fico lá na casa dele, né? Então é legal que chego lá, tem uma família, tem aquela caminha bacana lá, comidinha no jantar, né? Sabe que isso no Havaí... Hello, George, what's happening? A Pan, a esposa dele também, as amizades, né? Então, além de eu conhecer a rapaziada local, né, lá... tem todo tipo de onda, né? Eu penso só que o Havaí tem onda enorme, né? É a universidade do surf, tem todo tipo de... Aqueles 7 quilômetros lá de Seven Miles Miracle, né? Você tem desde ondas grandes, até quando tá grandão, tu vai para Town, que tá pequenininho, né? O swell dobra, né? Eu gosto muito de Bali também, mas Bali é longe. Para ir para lá, cara, tem que passar... pelo menos um mês viajando, né? Assim, para valer a pena, né? Você passar lá 3 semanas, você tem que, 3 semanas eu acho que já faz a cabeça. Só para chegar lá... São 2, 3 dias. 2, 3 dias. Então, tá falando de um mês, né? Então, aí você chega em Bali. Aí de Bali você tem que ir para outro lugar, que Bali não dá mais para ir, né? Assim, de uma forma geral, tá muito crowd, exato. Né? É melhor ir para Mentawai ou Gilende, e a viagem cara, né? Se for para ficar em resort, é caro, né? Não, mas assim, a passagem, o barco, se você for, o barco também é caro, né? É que tem muita gente que vai e fica lugar baratinho lá em Padanha, em Uluwatu, aí não gasta tanto. O Uluwatu, eu tive lá a primeira vez em 75, né, cara? Pouca gente surfava lá, né? Eu voltei algumas vezes e cada outra vez que eu fui ao Uluwatu, estava tão cheio, nem quis cair, entendeu? Assim, então, tava assim... Mas tem vários picos, né? Tem uns sidecore, tem as outras ondas ali. Mas assim, quando tá aquele tamanho, 4, 5 pés ali, aí não quebra... Fica concentrado ali. Fica concentrado. E a gente sai daqui do Rio e não quer pegar a onda crowd, né? A gente sai para pegar a onda mais tranquila. Até Mentawai mesmo, assim... Dependendo do pico, né, cara? Sim, hoje em dia tem muitos resorts nas ilhas lá e muitos barcos. Às vezes você chega com... 3 barcos, 20 pessoas, e a pior coisa é quando você tá num pico com pouquinha gente, aí você vê aquele barcão chegando, cara. Porque é o crowd instantâneo, né? O capitão do barco que pulam tem que 15 ter na... a estratégia de chega mais cedo, quando o barco sair, você muda de pico. Eu tenho uma história legal em Mentawai, eu concordo, eu acho que... Indonésia é o sonho, né? Eu acho que é o sonho de todo surfista em Indonésia. Claro que o Hawaii merece o respeito. Não, são diferentes. Há muitos anos atrás, há 8, 9 anos atrás, a gente chegou em Macarrones, também nessa de 3 barcos. De repente, um garoto surfando absolutamente num nível absolutamente superior a qualquer um que estava naquele mar naquele dia, né? Aéreo, batida, tubo...
E aí, pô, quem é esse cara? Quem é esse cara? O atual campeão mundial, Iago Dora. Então, tive o prazer de vê-lo ao vivo. Se formando ainda. Se formando em Mentawai. Depois surfamos um mar. Casca Grossa com a turma dele. Tava o Pedro Barros, vice-campeão olímpico de skate em Greenbush, que é uma onda bem pesada, né? Lá em Mentawai. Mas é isso, acho que é a Indonésia. Mas tem muito lugar também aqui, tanto no Brasil quanto na América do Sul e Central, que são mais baratos e rápidos. É El Salvador, que eu já tive em El Salvador, gosto muito de El Salvador. Água quente, povo absolutamente educado, e o que é legal é que você sai cedinho, chega no final da tarde, já surfa no mesmo dia, né? Isso, para quem tem trabalho, família, assim, Peru, né? O próprio Chile, quem gosta de água gelada no Chile. Chile gosta do vinhozinho, porque aquela água é muito fria, cara. Pô, vou te falar, fui lá no Chile, caraca, brother, é muito frio, cara. Também não curto, não, água gelada. Eu sou magrela, assim, pô. Eu também não gosto Eu também não gosto de roupa de borracha aí, entendeu? Porra, né? Roupa de borracha, já me sinto duro, né? Só pra você ter ideia, em J-Bay eu surfei de short john, né? Caramba! Um alienígena. Porra, aí o frio toma a gente... Você não consegue mais, o pé congela. Né? Porque a roupa antigamente era muito dura. Hoje em dia você tem roupas melhores, né, cara? Sim. Pô, tem algum recado aí pra nova geração, alguma coisa que você queira deixar aí pra gente? Olha, eu diria assim... Para o surf, eu, por exemplo, eu segui minha vida no surf, né, Rico? Eu me formei em engenharia, mas eu sempre arrumei um jeito de continuar no surf. Eu faço previsão de ondas, faço campeonato, trabalhei muito em pesquisa de fundo artificial, até hoje tentando implementar. Então, nunca larguei o surf. Eu acho que o surf te mantém próximo da natureza, próximo de si mesmo. Então... O recado é largar um pouquinho as telas e ir para dentro d'água, não esperar aquele mar perfeito. Você está sempre bem preparado, cuidando do seu corpo, da sua alimentação, para ter uma vida longa no surf igual o Rico. Hoje em dia eu já fico cansado. Imagina, cara, com 70 e tantos anos, se eu ainda vou estar igual com a disposição do Rico. Para chegar igual o Rico, tem que... cuidar da saúde realmente, da alimentação, coisa que quando eu era moleque eu não me preocupava tanto. Não me preocupava tanto em academia, cuidar do corpo, só queria ficar pegando onda. E isso, uma hora, o corpo cobra. Perde a musculação. Então, cara, cuida da sua saúde, da alimentação, do corpo, que você vai ter uma vida longa no surf e tá sempre com alto astral aqui. O Rico é um exemplo pra gente. Eu agradeço teus comentários aí e aceito na humildade, porque às vezes, porque eu sou... Meu irmão, pega logo uma gripe, pega uma viró, já era, brother, entendeu? Então a gente tem que fazer exatamente o que você falou. Todo dia eu tento malhar, musculação. E aqui, ó, Rico, eu trouxe aqui pra você, ó, um boné do nosso circuito Tira Energia Arpoador Surf Club. Porra, que maravilha. Uns adesivos aí, apesar de você ser do Leblon, você tem carteirinha no Arpoador. Eu sou do mundo, né? E a camisa da nossa próxima etapa aqui, ó, Arpoador Clássico. Que você é sempre convidado aí, categoria Legend. Que bonito, né? Aí, em nome do Arpoador Surf Club, aqui, representando nossa diretoria, Bruno Coutinho, Brizolinha, Rafinha e todo o staff do Arpoador Surf Club aí, pra você. Obrigado, olha só, porque eu vou usar com o maior orgulho, né? Porque o Arpoador é o berço do surf brasileiro, né, cara? Então, a gente tem que... Obrigado a ti, Raí. Você quer deixar algum recado aí pra gente? Primeiro, faço das palavras do Guilherme as minhas. Eu acho que o surf... É um caminho para você encontrar saúde, primordialmente. Para a turma que se interessou pelo mercado livre de energia, fiquem atentos nas nossas redes e nos próprios noticiários. O mercado livre vai chegar para todo mundo, então interessem-se pelos benefícios, pelos riscos, pela transparência e escolham a empresa com que vocês mais se identifiquem. Nós queremos que os cariocas se identifiquem conosco. Agradecer ao Arpoador Surf Club, mandar um abraço para a diretoria do Arpoador, o Bruno, o Leonel, mas também pro Rafinha,
pro Marcelo Bispo, que é um amigo meu de longa data de arpoador, professor hoje lá, Conheço um dos mesmo. campeões do circuito. Legal. Ele é um cara que eu admiro muito. A filha tá começando a surfar muito bem agora. Então, Competiu agora no nosso último campeonato na categoria Pais e Filhos. um abraço pro Marcelo. Eles competiram, foram até a final, arrebentaram. O Marcelo é muito competitivo. Ele falou, não vou brigar com ela, mas no final ele já estava dando dura, né? O que eu faço uma observação, assim, que eu que sou mais velho que vocês, né? Quando a gente chega assim numa idade mais avançada, né? Eu não diria coroa, velho, mas assim, madura, né? Você vai ver a coisa mais importante na vida é você ter saúde. O maior patrimônio que o cara pode ter é saúde, né, Com cara? Às vezes certeza. você chega, o cara 70, 80 anos assim, sem ter uma condição física legal, sem poder se locomover, sem poder subir uma escada, né? Então, você que está nos escutando, faça as palavras do Guilherminho, durma bem, se alimente legal, pregue o bem, cada um tem uma missão para aqui na sua vida, né, cara? Eu escolhi o surf como uma missão da minha vida, né? E tento levar isso, né? Tento ser humilde. Sou longe de ser um cara perfeito, Deus me livre de ser perfeito, que não faz sentido, mas tentando melhorar a cada momento, entendeu? Então, eu acho que sou grato a Deus, à minha família, por tudo isso que eu consegui construir. E a coisa mais legal na vida assim, é você ter credibilidade, entendeu? Assim, e a credibilidade você só adquire com muito tempo. Você não vai numa loja e compra credibilidade. A credibilidade são uma série de acertos e erros e humildades que você vai agregando à sua vida. E essa visão não é você que dá, os outros que veem em você, entendeu? Então, Sim. Obrigado a ti, Raí, por me dar Obrigado. essa credibilidade Rico, aí. terminar os agradecimentos para a turma que faz o campeonato acontecer também. O Jean, que ajuda muito, o mexicano, que ajuda muito, os juízes, o próprio Simão, que tem colocado o tempo dele à disposição para julgar tão bem os atletas, os locutores, as pessoas que estão lá. Dolabella, Paulinho Dolabella. E o que é legal que obrigado. você está falando, Rascunho. tudo na vida é uma Tenho equipe. muita admiração por né? eles. Exatamente. Aqui, tudo é uma equipe. Aqui, a AGR, se não fosse pelos diretores, pelos patrocinadores, por essa equipe, meu irmão, tu não é nada sozinho, nada, né? não é nada. Ninguém, né? Não, ainda mais numa associação, né? O nome já diz, é uma associação e o Arpoador Surf Club, ele tem, o maior mérito é juntar todas as tribos do arpoador, que tem diferentes tribos, né? Tem a galera de vários lugares diferentes, então a gente tenta andar bem, estar bem com todo mundo. Por isso que o campeonato acontece. Se não tivesse essa boa política, essa boa relação entre todos, a gente não conseguiria. Aceitar as diferenças. Hoje, Aceitar as diferenças, quando eu era exatamente. mais jovem, eu não entendia muito, né? Às vezes você batia de frente. Hoje em dia, mesmo que não goste, você tenta aceitar a maneira diferente É o de segredo. pensar. E aproveitando aqui, queria agradecer a Água Sanitária, que boa, a Sense também, a TIRRA, aí, o Mercado Livre de Energia, né? E agora chegou o melhor da festa aqui, Gourmet. Vocês não vão querer, não, né? Isso. Hein? O Edu falou que ele é vegetariano, então eu vou comer a parte dele. Gosta do Gourmet? Adoro o Gourmet. Pô. A gente frequenta muito o Gourmet de Ipanema. Parabéns pela empresa de vocês, também a gente gosta bastante. Rico, parabéns, obrigado a você. Você é um cara extraordinário, um cara que eu já gostava sem conhecer. Conhecendo, gosto muito mais ainda. Quem encontrar com o Rico na rua, vai lá dar um abraço nele, porque você vai sentir a energia que esse cara tem e o quanto de especial que ele é e o quanto a gente carioca é muito feliz de ter você aqui nos representando. Então, obrigado pelo convite. Espero que a turma aproveite aí nosso bate-papo. Para mim foi maravilhoso. Aí, cara, pô. Aí agora a gente está com esse Gourmet, a gente despede aqui da galera. Muito obrigado a TIRRA, que boa, a Ciência, o Gourmet. E finalizamos aqui, vamos para uma salinha que a gente aqui, vai entrar outra gravação aqui e a gente vai curtir esse Gourmet. E tem mais, hein? Vamos nessa. Alô? Agora a minha esposa vai ficar com ciúmes, porque ela é fã número 1 do Gourmet. A minha filha, Maria Eduarda, mais velha, de 5 anos, ama o Gourmet. Pede pra pedir o Gourmet e ir no Gourmet. Então, Duda, estou comendo Gourmet. Um beijo pra você. A Antônia, Vai ter que comprar pra a ela, Antônia não. vai ficar com ciúmes. A dificuldade do Gourmet é que depois que você conhece essa culinária de alto padrão, quando você vai comer outra, você não acha tão bom. É como um bom vinho, né? verdade. Antigamente
jeito de tomar só sangue de boi, né? Aí a gente aprecia mais um vinhozinho, né? Beber socialmente, só um pouquinho, Claro. né? Porque o álcool também não é bom para a saúde, né? Mas, como eu disse, eu estou longe de ser perfeito, nem quero ser. Aloha! Aloha, aloha.